Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por mais esse tempo na presença do Senhor. Aleluia. Queremos agradecer a Deus porque Ele nos dá esta oportunidade de mais uma vez estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o nome dEle. E conforme a Rayane orou, depois você não põe a culpa em mim, que Deus possa estar trazendo uma mensagem através de Deus. Depois você reclama com a Rayane. Segura o chicote. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer. Sim. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, nos concedido a tua paz e o teu amor. Mais uma vez, Pai, nos colocamos na tua presença, Pai, com o objetivo de ouvir a tua voz. Quero, Pai querido, colocar a minha vida na tua presença, pedindo que o teu Espírito Santo me guie e me oriente. Que eu venha para que ser um instrumento do Senhor, para trazer aos teus filhos e filhas e também a mim, Pai querido, um recado santo e direto do teu trono de graça, Pai. Que a palavra proclamada, Pai querido, ela possa alcançar os corações e cumprir o fim para o qual ela foi designada, Pai. Louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Conhecendo a Cristo. Eu sou um eterno perdido. Pessoas sabem no sentido de caminho, entendeu? Eu sou perdido. Então todas as vezes que eu vou para qualquer local, eu peço que a pessoa mande o link do GPS, porque senão eu vou ficar perdido. É assim sou eu, o que seria de mim sem o GPS? Tá? O mundo natural, ele reflete o mundo espiritual e não o contrário. O que nós vemos no mundo, a situação de guerra, a situação de pornografia, de toda sorte de bagunças, ela reflete o cristianismo que eu e você praticamos. Se nós temos zelo pelas Escrituras, se nós temos zelo pelo ministério, se nós temos zelo pela oração, se nós vivemos de uma maneira digna, cristã, o que vai acontecer é que naturalmente as pessoas que estão à nossa volta, elas vão ser influenciadas. Agora, se nós temos duas vidas, uma vida dentro da igreja, uma vida fora da igreja, o que acontece é que o mundo também ele vai ser influenciado pela tua vida e pela minha vida pecaminosa. Então o mundo natural reflete o mundo espiritual. E da mesma maneira temos que conhecer as armas da nossa batalha. Se você não conhecer as armas da sua batalha, você vai utilizar armas erradas e você vai sair perdedor. As nossas armas, elas não são naturais, mas pelo contrário, elas são espirituais e poderosas em guerra. Tá? Então quando nós vemos lá o contexto da Ucrânia, com aquela guerra lá com a Rússia, a gente vê que as pessoas, elas simplesmente não é Croácia. Eu não ia falar, mas você riu, entendeu? Hoje eu pedi para a Menise orar pela Ucrânia e ela falou assim, orar pela Croácia. De repente ela está avisando, ela está tendo uma visão profética, né? Tá certo? Eu não vou falar nada. Mas como aqueles homens, eles tentam resolver as coisas através de poderio bélico, simplesmente eles estão mostrando para o que eles vieram, o que eles acreditam e o que eles creem. E não, se você não ora por isso, você deveria orar. Porque a partir do momento em que as nações elas começam a se movimentar para auxiliar a Ucrânia, o que acontece é que nós podemos ter sim uma terceira guerra mundial. Tá? Com armamentos bélicos e uma grande destruição. Ah, pastor, está tão longe. São vidas. São vidas. E tudo isso influencia também nas nossas vidas, não só no ponto de vista espiritual e também emocional, como que são seres humanos, mas economicamente a coisa ela vai ser bem complicada. Sem esse conhecimento, como eu, nos caminhos nós ficaremos perdidos. Se você não tiver o conhecimento de Deus, você está perdido. E aí eu tenho que voltar a falar novamente, entendeu? Sobre o contexto de escola bíblica dominical, em que as pessoas elas encontram toda sorte de desculpas para não participarem da escola bíblica dominical. E aí é você e Deus. A minha função é estar aqui proclamando o Evangelho. Se você acha que tem uma coisa mais importante para fazer, isso é com você. Porque quando você estiver em meio à luta e à batalha, o que vai acontecer é, você vai tomar lambada.
você vai apanhar. Em qualquer área, e na espiritual mais ainda. E não adianta você abaixar a cabeça quando eu falo, não, porque eu vou olhar para você mesmo, não tem jeito, tá? O verso que ficou da semana passada é 2 Pedro, capítulo 1, verso 2, que falou: graça e paz vos sejam abundantemente concedidas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E ele fala sobre conhecimento. Conhecimento vem de relacionamento, vem de leitura da palavra, ouvir a palavra, oração. É aí que você se relaciona com Deus. Será que esse conhecimento vem apenas pelo estudo? Ou dedicação? Não. Esses são apenas componentes e elementos de uma vida de relacionamento com Deus, mas que é pautada por uma coisa que o Felipe falou: nós não vamos a Deus, Ele nos leva a Ele, Ele nos alcança, Ele nos chama. O que é mais importante é o foco do nosso conhecimento, a quem devemos conhecer e quem guia os nossos passos, e o foco, nosso estudo, da nossa leitura, os nossos pensamentos tem que ser sempre Jesus Cristo. Sempre Jesus Cristo. Quem nos ajuda nesse processo, quem nos constrange para que a gente não durma demais, para que a gente não fique perdido, admirado pelas coisas do mundo. Apocalipse diz que João, quando ele vê a grande besta da Babilônia sentada em cima lá da fera lá, ele se espanta, ela chora bonita, e o anjo olha para ele e fala: por que você está admirado dessa maneira? E nós muitas vezes nos deixamos levar por essas coisas. Quem deve guiar o nosso processo é o Espírito Santo através da sua palavra. Eu te garanto uma coisa: nesse caminho não há perda e não há confusão. Se você se dedicar, se você realmente colocar Deus como sua prioridade, as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Trabalho, o Senhor acrescenta. Finanças, o Senhor acrescenta. Me alegro, sempre uso muitas vezes, sempre não, mas a grande maioria das vezes eu uso o nosso querido irmão Gabriel como exemplo, entendeu? E também eu fico feliz, eu fico contente que ele está em época de trabalho dele dentro do ofício que Deus assim permitiu que ele trabalhasse, e aí ele está aqui, depois ele vai, entendeu? O ofício dele. Então, isso é sinal, nós temos que visualizar esses sinais. E nesse caminho de busca a Deus não há perda e não há confusão. Diferente do que a Raiane pediu, que ela já pensou no chicote, entendeu? A palavra de hoje tem como título os privilégios. Oh, é isso que eu gosto, pastor. Os privilégios do cristão. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na segunda carta a Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 em diante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 em diante. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Palavra do Senhor, amém? Amém. Mais uma vez, Pai, lemos a tua santa e bendita palavra. Nos guia, Pai, nesta noite, nesse estudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nós iniciamos na semana passada esse texto, trabalhando o verso 1 e 2, em que trabalhou da saudação. Pedro está cumprimentando aquele grupo, um grupo de perseguidos, um grupo de rejeitados, todos eles cristãos. E aquele contexto que vinha de 1 Pedro, que nós já meditamos, ele vem novamente para 2 Pedro. Mas quando nós entramos no verso 3, a gente vê, parece que está faltando alguma coisa. Então, não se sabe se essa linha, essa letra, que talvez desse um pouco mais de ligação do segundo versículo com o terceiro, ele vem de uma forma abrupta, já dando a mensagem. E ele vem no verso 2: graça e paz vos sejam abundantemente conhecidas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. No verso 3 ele fala: visto que pelo seu divino poder ele já sai trabalhando, nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade. Você tem todas as condições para a vida e para a piedade. Não é que você vai ter, você já tem. Mediante, novamente ele vem fazendo a ligação da parte do conhecimento. Mediante o conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. É você que vai a ele, mas é ele que vem a você e te atrai. Pedro inicia o escrito com exortações graves, e apesar de você não conseguir olhar nisso, o que ele está falando é: por que vocês estão agindo dessa maneira? No capítulo 1 de Pedro, ele vem no epístola 1 de Pedro, ele chama a atenção daquele povo, falando: vocês têm que agir como cristãos, independente da situação que esteja. E ele vem novamente falando isso. Você já tem tudo. Por que vocês estão agindo dessa maneira? A nossa vida cristã, ela não se processa simplesmente de forma automática. Pelo contrário, requer-se para ela o nosso engajamento decisivo, a sua ação. Você é um ser pensante, e você precisa ouvir o que é falado, processar o que é falado e aplicar na sua vida, ou então descarta. Você é um ser racional, e esse engajamento tem que ser algo definitivo na sua vida. E aí o Felipe, eu acho que foi o Alisson, que falou da porca voltando, o cachorro voltando ao seu próprio vômito, voltando às velhas práticas. Isso é burrice. Se você sabe que isso é danoso para a sua vida, você continua praticando, isso é burrice. E os burros não encararão o reino dos céus. Não está isso nas Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque é uma decisão sua, de você, sabendo o que é a verdade, agir de uma maneira errada. Mesmo Pedro, ao exortar, ele é cristão e não é legalista, partindo das dádivas espontâneas e generosas de Deus. Todo o tratar de Pedro em relação às pessoas não é um tratado legalista. Você vai fazer porque eu estou mandando. Não, ele vem trazendo conhecimento e explicando aquilo para aquelas pessoas. É só isso que ele está fazendo. Para nos deu, esse verbo, visto que pelo seu poder nos deu, consta no grego uma palavra que designa a plena liberdade e doação divina. Ou seja, você tem o que você tem, não porque você merece, mas porque ele graciosamente te concede. Não é porque você lê muito, não é porque você ora muito, não é porque você dá dízimo, não é porque você vem para a igreja, não é porque você faz nada. Ele te ama de forma incondicional, que é totalmente diferente da minha vida e da sua vida. Se diz que o amor de mãe é um amor incondicional. Mentira. Mentira. É só a criança aprontar e fazer algo que desagrada a mãe ela vai ser tão pecaminosa como qualquer ser humano. A mulher, talvez, como mãe, ela demonstre um amor maior, mas continua sendo um amor condicional. O único que tem um amor incondicional é o nosso Deus, e nos dá sem nada merecermos. Recebemos tudo de Deus de forma gratuita, e nós temos que agir desta maneira. E eu vou usar uma coisa só para ilustração para você. Há um mês atrás, eu fui comprar uns controles para o meu portão. E aí o Felipe falou: pô, esse controle é legal, eu estou precisando de um controle com isso. E eu falei: você quer que eu compre para você também? A gente aproveita e pega o frete grátis lá do Shopee. Ele falou: tudo bem. E eu comprei. Na verdade, a minha filha comprou. Passada uma semana, chegou uma caixa com um controle, não três, um controle de um modelo totalmente diferente. Eu devolvi. E eles me ressarciram o valor do frete, nem sei se tem frete, e o valor dos controles. Ontem, toca a campainha, entrega.
Eu abro não, estava o nome da minha filha, ela abriu, estava lá os 3 controles. É um vendedor de fora, não tem como eu devolver o dinheiro para ele, nem fazer uma outra compra. E eu estou aguardando que ele simplesmente me contate se eu tiver que pagar alguma coisa. Mas eu estou com o controle e eu posso ou dar gratuitamente para o Felipe, ou eu posso cobrar dele. Ele ia saber? Não. O que eu fiz? Dei de graça para ele. Se o cara reclamar, se ele falar alguma coisa, a gente paga. Esse contexto de você começar a aplicar na sua vida é algo que tem que ser patente aos olhos das pessoas. E por isso que eu trouxe. Eu não trouxe para me engrandecer. Eu trouxe para dizer para você que com coisas pequenas e simples, você pode glorificar o nome do Senhor. As palavras poder divino desse versículo descrevem o ser de Deus e tudo o que pertence a Ele. São um exemplo do gosto que os hebreus tinham pelo uso de uma expressão. Eles não falavam Deus, eles tinham tanta reverência ao nome de Deus, que nos escritos de alguns estudiosos, eles colocavam a letra D, o apóstrofe, U-S. Então o apóstrofe fazia o papel do E dentro da língua portuguesa. Claro que na língua hebraica é outra coisa, na língua grega é outra coisa, mas é a reverência que aqueles homens tinham pelo poder de Deus. E aí você começa a ser fiel um pouco, e o que acontece é que Deus vai fazendo com que você seja fiel no muito. Mas se em pequenas coisas você não consegue espelhar a glória de Deus ou a graça de Deus, como que você pode receber coisas maiores? Como que você pode ser uma pessoa que realmente brilhe o brilho do Senhor no meio da sua casa, no meio da sua família e da sua parentela? Nesse processo de conhecimento, a intenção de Deus é muito maior do que conceder uma série de bens terrenos a você. Se você quer uma casa, trabalhe. Se você quer um carro, trabalhe. Se você quer bens, trabalhe. Olhe para que Deus te dê força, te dê sabedoria. Não coloque todas as suas forças nessas coisas. Agora eu quero comprar uma casa, e agora eu não faço mais nada, eu não tenho vida. Gente, não é esse o propósito de Deus para nossas vidas. Se você tiver que viver numa casa de aluguel abençoada, viva. Se você tiver um carro, ótimo. Se não tiver um carro, ótimo também. Mas viva a sua vida de uma maneira abençoada. E o que acontece é que as pessoas muitas vezes elas colocam o foco tanto nas coisas que elas esquecem as outras. E eu falava exatamente hoje pela manhã dentro da área financeira, em que as pessoas elas começam a focar. E aquela velha conversa. Quando eu tiver passado feito a faculdade, quando eu tiver um trabalho, a gente casa. E aí o namoro vai 1, 2, 3, 5, 7, vai casar nunca. As nossas ações, ela tem que ser de acordo com o momento que estamos vivendo. É isso que Deus quer que você faça. Sem dúvida, o presentear de Deus serve à nossa vida. Mais uma vida divina que se revela como devoção. Devoção não tem nada a ver com ser um crentão, com ser um santarrão. Ninguém quer que você seja dessa maneira. Eu não espero que você seja dessa maneira. O que eu espero é que você reflita Cristo, só isso. Não é um Cristo de olhos azuis, não é um Cristo com a barriga tanquina, é nada disso. É um Cristo que era doador da sua vida. Compartilhe e doe. O conhecimento que você tem, compartilhe e doe. Graças a Deus, a agenda está cheia, entendeu? De atendimento, muita gente, não só da nossa igreja, fora da nossa igreja. Mas, gente, ajude, vá abençoar vidas, leve isso para outro lugar. Eu peço para vocês uma coisa simples. Curta o vídeo e compartilhe. E nem isso você consegue fazer. Nem consegue colocar o teu nomezinho lá, colocar assim, abençoado, legal, parabéns, glória a Deus, alguma coisa desse tipo. No mínimo isso, gente. Não é para mim. Poxa, agora a pregação, olha, teve 5 visualizações. Não é essa a preocupação. A preocupação minha é divulgação do Evangelho. Aí eu olhei lá o culto da semana passada, 0 visualizações. Eu duvido que todo mundo que é da nossa igreja assistiu esse vídeo no YouTube ou assistiu em qualquer outro lugar. O que você tem feito na sua vida? O que você espera do cristianismo? Ele quer que vivamos em harmonia com a sua palavra, ao honrá-lo, amá-lo e servi-lo. Você tem que servir a Deus. E não é esperado que você
Olhe para a vida eterna como um legado que você vai deixar. As pessoas têm que ter o meu nome conhecido aqui na terra. Isso é bobeira. O que tem que ser o nome conhecido? Ser nos céus. Uma pessoa abençoada, amável, cordata, paciente. Uma pessoa que divide aquilo que tem. É isso que Deus espera de nós. Não é um legado. Eu deixei uma empresa para minha filha. Isso não vale nada, gente. As grandes corporações do passado, família Matarazzo em São Paulo, multimilionária, depois que o fundador morreu, os bens foram totalmente delapidados e hoje não se tem mais nada. As pessoas têm que viver o hoje, abençoar hoje, viver a palavra hoje. Não há purgatório, não há uma segunda chance, não há uma ação no Ministério Público. Morreu, já era, já era. A vida não é um ideal, não é um legado que se torna realidade quando deixarmos o mundo. Seria muito triste se a gente tivesse uma vida terrena em que nós não pudéssemos viver nada desta glória já nos dias de hoje. Pelo contrário, temos a vida eterna no exercício diário para Deus e para o nosso próximo. Viva intensamente o seu dia. Intensamente. Aproveite as oportunidades. Se divirta, seja feliz. Compartilhe momentos com seus familiares, descanse, durma, olhe para esse céu maravilhoso, coma comidas gostosas, passeie, mas tenha na sua cabeça que o mais importante não é o natural, mas é o eterno. Ao obedecer à vontade de Deus em nossa vida, nós praticamos a piedade e somos possuidores da vida eterna. Qual que é a consequência de você ser um cristão verdadeiro? Praticar a piedade. Viver de uma forma abençoada, olhando para os outros de uma maneira abençoadinha. Conhecer realmente a Deus, honrar e amar a Deus, estar disponível para Deus, isso também constitui a verdadeira vida que já nos foi preparada lá na criação, Gênesis 1, 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Será que Deus criou você à imagem e semelhança dele? Para você resumir a sua vida com acordar cedo, trabalhar e dormir tarde, e acordar cedo para trabalhar e juntar dinheiro, chegar uma hora que você ficar velhinho, você morrer, e as minhocas comer você, os bichos comer você, e você virar talvez petróleo, alguma coisa. Será que é isso, mano? Para isso Deus nos presenteia ricamente com tudo que contribui para ela. Não nos falta nada do que necessitamos. Do que você tem falta? Videogame não vale. Aparelho de som também não vale. Mas falta. Alguém de vocês? Lhe faltou comida? Faltou comida? Em algumas casas? Em algum dia você não tinha onde morar? Você morou em algum lugar? Tinha uma caminha quentinha para você? Teve algum dia que você teve que tomar banho gelado porque você não pagou a conta de luz? É? Mas entenda. Esqueceu. Esqueceu. É isso que eu estou falando. O cara esqueceu de comprar quentinha lá, entendeu? Aí na hora do almoço fechou, pô, Deus não me deu a comida, não. Isso aqui passou, entendeu? Mas nós tivemos falta de alguma coisa nas nossas vidas? Não. Mas é isso que Deus promete. E Ele tem cumprido o que Ele promete. Uma vida assim não se resume a um ideal distante, mas temos um privilégio de realmente possuí-la. Isso é o Evangelho. Seja grato em relação àquilo que você tem, àquilo que você vive, e compartilhe com as pessoas deste Evangelho. Não um Evangelho que é de riqueza, mas é um Evangelho de falta de necessidades. É diferente. Por sua natureza, porém, ela não pode ser passada a nós como uma propriedade formal, a sua salvação, a tua vida eterna. Cada um de nós precisa abraçá-la de maneira muito pessoal, através do conhecimento daquele que nos chamou, através da sua própria glória e eficiência. Deus, de uma maneira muito eficiente, muito especial, Ele te alcançou.
em algum momento da tua vida, de um grupo de pessoas, ele fala: não é um Pokémon não, eu escolho você. É lindo isso, gente. Nós não fomos gerados, nós fomos escolhidos dentro de pessoas no contexto pecaminoso. Muitos são chamados, como o Filipe falou, e poucos são os escolhidos. Novamente Pedro emprega a palavra conhecimento, certamente porque toda a propriedade interior chega ao nosso coração somente pela via do conhecer. Como que você vai viver esse cristianismo na plenitude, se não através do conhecimento da palavra? Nós temos alguns grupos de leitura que Deus tem permitido. Eu tenho feito a leitura com a Rayane, das 6 às 6h30. Tenho lido com a Ingrid e com uma moça lá da Bahia, das 6h30 às 7h. Filipe, em outro horário, tem lido. Ainda está lendo? Filipe está lendo. Moisés está lendo com ele. Eu não sei se o Gabriel já contatou ou não. Então nós temos sim possibilidades de leitura da palavra. É difícil, mas há pessoas para você caminhar junto. Não consigo acordar cedo. Se dedica. É como academia. Eu falava, não sei se foi hoje de manhã, eu vejo tantas postagens do nosso grupo de pessoas lá, e aí na academia, com tanta diligência, e não há problema nenhum. Mas e o cristianismo? Será que quando você morrer, você vai permanecer com o físico sarado no caixão? Não vai. Então, se exercite. É algo que minha esposa está batendo nessa tecla, entendeu? Eu passei um tempo ruim, viajei, passei um tempo ruim de saúde, que eu preciso retomar. Nós precisamos nos exercitar, precisamos caminhar, fazer exercício, e tudo isso vai dar um reflexo lá na frente, quando nós estivermos com a nossa vida mais avançada em idade. Certamente porque toda a nossa propriedade interior chega ao nosso coração somente pela via do conhecimento. Provavelmente Pedro quisesse escrever aos ouvintes mais uma vez diante do gnosticismo, que nós falamos na semana passada, que é aquela religião que pauta no conhecer acima de todas as coisas. Nós temos que conhecer, mas não conhecer apenas por conhecer, temos que conhecer através do Espírito Santo. Quando nós olhamos a condição dos fariseus, eles eram pessoas que também tinham o conhecimento apenas pelo conhecimento, e eles não, nem com o dedo mínimo, eles queriam empurrar aquele fardo, pesado fardo que ele colocava sobre a vida das pessoas. Também nós temos conhecimento, e também para nós ele é fundamental, mas não se trata daquele conhecer falso com o qual o ser humano tenta se apoderar de Deus em todo tipo de sistemas intelectuais e especulações. O cristianismo que nós temos é um cristianismo diferente. Não na nossa igreja, a igreja do pastor Paulo é melhor. Não é isso, gente. Nós temos um evangelho e um entendimento que tem que ser diferenciado. As pessoas, elas trazem tantas fábulas, tantas coisas, tantas ordenanças de homens. Comentava, acho que nessa semana, semana passada, tem denominações que falam: você não pode ter televisão, televisão é do diabo. E aí quando a pessoa entra no quarto e abre a porta do armário do quarto, está lá a televisão escondida. Gente, que tolice. Tolice. As pessoas, elas chegam a esse contexto da tolice. O nosso conhecer tem que ser um conhecer verdadeiro. Pedro faz de Deus o autor desse conhecimento, pois nós não vamos até Ele, exceto quando somos chamados. Deus nos chama à salvação através de Jesus Cristo. Em algum momento você ouviu a voz de Deus. Em algum momento você ouviu a voz de Deus. E esse chamado, ele foi eficiente, ele foi eficaz. E aquele chamado, porque a palavra de Deus, ela cumpre um propósito específico na sua vida. Coube a Deus ser o propósito da salvação. E você tem que se abraçar nisso. E você tem que procurar crescer em estatura e graça nesse conhecimento. Pedro faz de Deus o autor desse conhecimento. Deus nos chamou à salvação por meio de Cristo. Aquele que chama capacita, mas não nos dá necessariamente tudo o que queremos, mas sim tudo o que precisamos para vivermos nele. O chamado do cristianismo não é um chamado de prosperidade. Você pode ter prosperidade, e eu oro para que Deus ele possa abençoar a sua vida grandemente. Gostaria que cada um tivesse uma BMW, Mercedes, não, ótimo, entendeu? Tivesse uma casa própria, mas não é o foco principal. Quando eu ver você caminhando com esse foco, eu vou falar: está errado. Não é esse o foco. O foco é você ter uma vida digna.
uma vida que você construa e você glorifique a Deus. É isso que é esperado de você. Eu tenho 54 anos, vou fazer 55 agora em maio. Não precisa fazer o Pix. Não precisa. E eu vivi uma vida já, para alguns de vocês, a grande maioria talvez eu tenha idade para ser pai de vocês, e eu vi passar tantas coisas, entendeu? Eu vi tantas tristezas, tantas preocupações, que hoje eu olho de uma maneira diferente para a minha vida. E eu tento passar isso para você. Não fique desesperado pelo porvir. O Senhor Ele vai conceder as coisas que você necessita para você viver. E eu tenho vivido isso. Na quinta-feira, o proprietário da casa, ele falou assim: olha, a gente tem que aumentar o valor do aluguel da casa. O meu aluguel já é um valor alto e eu pago não sei como. E aí, quando a pessoa falou aquilo, eu não avalei meu coração. Pela primeira vez eu fiquei contente com isso. Claro que eu vou negociar, vou tentar fazer com que não aumente e tal, mas eu estou tranquilo. Já conversei com a minha esposa, falei assim: olha, 2023, se ele vier com um momento como esse, provavelmente a gente vai ter que tomar uma outra decisão, se Deus não mudar. Mas muito tranquilo, conversei com a minha esposa sem desespero, sem preocupação, sem choro, sem nada. Isso é tão bom, é tão gostoso, vale a pena você se exercitar nessa confiança em Deus. Aquele que chama, capacita, mas não necessariamente nos dá tudo quanto queiramos, mas sim tudo que precisamos para uma vida plena nele. Deus Ele não é louco, Ele sabe do que você necessita. Cada um tem uma necessidade diferente. Alguns precisam de mais, outros precisam de menos. E a confecção de Deus da sua vida, ela é de uma maneira ímpar, especial. Quando Ele fez você, Ele jogou a forma fora. Não há duas pessoas iguais. E aí eu brinco com as pessoas: se você olhar os dedos da sua mão, você não vai ver nenhum dedo igual. Assim é você perante Deus, você é diferente. Em total contraste com isso, o conhecimento genuíno de Deus não está fundamentado sobre o esforço do ser humano, mas nós temos que nos esforçar. Mas ele é fundamentado sobre o chamado de Deus, que da eternidade penetra em nossa vida e continua nos atraindo a Ele. Você tem que entender que toda a tua caminhada cristã é pautada de um chamado de Deus antes da fundação do mundo. Deus, Ele te chamou e Ele te capacita a caminhar nessa caminhada. E Ele é fiel para guardar o seu depósito, para guardar o seu caminhar, para te manter firme e quando você cair, te levantar até o dia do juízo. É assim que age o nosso Deus. Somos capazes de observar a glória com os nossos olhos. João capítulo 1, verso 14. João capítulo 1, verso 14. Diz assim a palavra de Deus do Evangelho de João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João, ele viu a glória de Deus ali, cara a cara, mas nós também vemos através da palavra dele. Você pode ver a glória de Deus hoje através da sua palavra, e com isso ficamos cientes da virtude da glorificação através da nossa mente e coração. Romanos fala que nós não devemos nos conformar com esse presente século, não tomar fama nesse mundo. Pelo contrário, nós temos que renovar a nossa mente. Cada dominical que você perde, cada culto que você deixa de assistir, o que acontece é que você deixa de renovar a sua mente. Então se revela ao ser humano a própria glória e eficiência de Deus. Ou seja, não se trata da eficiência do ser humano em qualquer disposição religiosa ou de um esforço contínuo, mas exclusivamente da eficiência de Deus. Isaías 55:10. Da série Se você decidir ir para outra igreja, se o pastor ele não lê nas escrituras, ou ele lê um texto e fechar a Bíblia e não falar mais nenhum texto bíblico. Isaías 55:10 diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam,
sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Verso 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, ela é eficiente, ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. Tudo passa, a palavra de Deus não passa. Tudo pode deixar de se cumprir, mas Jó 42:2 diz: nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Aleluia. Tanto Felipe como o Alisson, não sei qual dos dois, falou assim que Deus, ele te toma na mão de uma maneira e depois ele fecha, ele não abre mão de você. Não há essa possibilidade, porque a escolha é dele e o projeto é dele, e quem vai ser glorificado com a salvação é ele, e assim ele vai agir desde o chamado até a glorificação. Aleluia. Em concordância com a sua natureza divina, a eficiência de Deus é algo muito diferente da nossa. Por isso que eu falo, a vontade de Deus, ela é determinante. A nossa pode acontecer ou não acontecer. Por meio dela, Ele, Deus, realiza milagres, sobretudo o milagre de conduzir pessoas à perdição e à morte, à vida verdadeira. Você estava morto e passou a ter vida. Não tem nenhum benefício não tem nenhum mérito seu. O mérito é todo de Deus. E o segundo versículo que nós vamos meditar nessa noite é 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, que diz: por elas nos foram dadas as maiores e mais valiosas promessas, para que por elas participeis da natureza divina e escapeis da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência, desejo, vontade, você querer mais do que você tem direito. É precisamente por meio desta glória que o verso 4 acontece. Como que a gente recebe essas promessas? O cumprimento dessas promessas, manifestação da glória salvadora, bendita e graciosa de Deus. Por natureza, todos nós somos reféns da perdição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos reféns da perdição que existe no mundo por meio da concupiscência. Festa da carne, carnaval, é o sinônimo do desejo humano sendo colocado para fora. Homens que são machões o ano inteiro, batem nas suas mulheres, brigam e tudo mais, no dia do carnaval se vestem de lingerie, se pintam e vão lá para mostrar o que é o verdadeiro eu deles, para depois novamente voltarem a ser machões. Aqueles cujos olhos se abriram para esse entendimento que nós somos perdidos, nós somos pecaminosos, nós estamos nessa descida, e se Deus não contém, a gente continua descendo. Aqueles que os olhos se abriram para isso, que em dores travou uma grande batalha e vã contra a concupiscência, porque você não consegue vencer os seus desejos. A pessoa ela vai lá para o Alcoólicos Anônimos, passou na frente do bar, vacilou, já era. Narcóticos Anônimos, a mesma coisa. E as pessoas elas vão sendo colocadas em clínicas para reabilitação e toda hora volta ao seu próprio vômito. Por quê? Porque a transformação não é verdadeira dentro do coração. É simplesmente uma forma de comportamentalizar a situação e a pessoa ela costuma agir daquela maneira. Por isso que eu falo que a criança ela tem que estar no culto, não é no cultinho. Daniel está lá cochilando, vai chegar uma hora que ele vai estar esperto e vai estar ouvindo. Ó, já até abriu o olho, ó. Entendeu? A Júlia está lá, a Carol está ficando mais calminha. E se a gente não ensinar essas crianças dessa maneira, elas não vão aprender. Reverência na Santa Ceia. Não, pastor, não pode dar o pãozinho para a Santa Ceia para a criança que ela não entende, mas ela vai aprender e vai usar isso de uma maneira bendita. Nós temos que agir de uma maneira que nós venhamos a instruir as vidas. É por isso que nós estamos na terra, instruir vidas, nada mais do que isso, instruir vidas. Aqueles cujos olhos se abriram para isso, que em dores travou uma luta constante contra a concupiscência, que passou pelo sofrimento, está ciente disso, e para ele é agora um fato maravilhoso ter escapado da perdição. Romanos 7,14. Apóstolo Paulo, um texto conhecido, a igreja de Roma, uma igreja perdida,
cheia de pecado. Romanos 7, 14 em diante, fala assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O teu coração, ele é mau. Enquanto você achar que é a florzinha de Jesus, você vai continuar pecando. A questão, ela não se restringe no quesito de escapar, mas também ligado a isso, sendo simultaneamente causa e consequência, existe um ganho desconhecido. Nós nos tornamos participantes da natureza divina. Qual é a causa da tua salvação? A morte de Cristo. Qual é a consequência da tua salvação? A morte de Cristo. Não é você que é a causa da morte de Cristo. Em muitos locais do cristianismo fala, não, Cristo veio para morrer por você. Ele não veio para morrer por você. Ele morreu sim para a glória de Deus, e por causa da sua morte você é salvo. E parece apenas um jogo de palavras, mas nós tiramos o homem do centro e colocamos o próprio Deus. Através do sacrifício dele você é salvo, e não que ele veio por você. Você é apenas consequência dos atos dele, e não a causa disso. 1 Coríntios 2,9. Você é participante. 2 ou 12? 2. 1 Coríntios 2, 9. Nós já somos participantes da natureza divina. 1 Coríntios, eu estava em Romanos. 1 Coríntios, não li nada, hein? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Diz assim: mas como está escrito? Está certo. Hã? Eu sei, eu só dei uma pausa emocional. Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para quem que o apóstolo Paulo escreveu isso? Para a igreja de Corinto. Quem mais? Fala assim, para mim. Para quem ele escreveu? Nós não, você não sabe se é todo mundo, fala só para você. Para mim, ele escreveu, para mim. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, muito mais do que uma casa no lago, uma conta bancária recheada, um corpo sarado, um carro da hora, a Ferrari, entendeu? Nada, muito mais que isso, muito mais do que isso. Aqui de fato nos deparamos com preciosas promessas. Devemos ter parte na própria vida santa de Deus, e isso se concretiza pela habitação do Espírito Santo em nós. É assim que pessoas antes opostas a Deus e reféns da perdição se tornam santas. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. As pessoas, elas se debatem com essa coisa que eu vou falar agora. Quem é santo, levanta a mão. Olha o medo. Mas não vai para o inferno. Ué, quem é santo, levanta a mão. A Esther vai para o inferno? Vanessa vai para o inferno? Vinícius vai para o inferno? Mas ficava em Cristo. Exatamente. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. É eu e você. Não é nós por nós mesmos. Próxima vez você não demora não. Se Jesus Cristo vem, você fica. Não tem que segurar na mão do Nicolas, não já era. Mais uma vez ocorre o alerta às afirmações gnósticas e se mostra às igrejas de forma encorajadora em sua confrontação que aquilo que as fábulas tentam dar aos seus próprios métodos, nós já possuímos de Deus numa realidade bem diferente. O que as pessoas elas falam nessas historinhas aí? Olha, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, eu já tenho o melhor de Deus. É Cristo.
É o Espírito Santo habitando em mim. Não há nada melhor, não há nada mais importante, não há restauração de nada para acontecer na sua vida melhor do que já aconteceu. Um evento que dividiu a história da humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. Não pode ter uma coisa maior que isso. E isso já é verdade na sua vida. Já é verdade na sua vida. Os falsos mestres enfatizam o conhecimento. Pedro, portanto, ressalta que o objeto do conhecimento da vida cristã é o Senhor que chama os homens. O conhecimento pelo conhecimento não tem nada. Você tem que conhecer Cristo. E aí a gente fala dentro do meio reformado, só a Escritura, somente a Escritura, só a fide, somente a fé. Muitos conceitos, mas se você se ativer ao amor de Deus, tudo o resto vem disso. Não existe só a Escritura, não existe só a fide, não existe nada se não for enraizado no amor de Deus, que é derramado no coração dos homens. A gente sim tem que se educar, temos que nos crescer em estatura e graça, em conhecimento, ler, buscar capacitação, mas o mais importante, o mais básico, que é o que Jesus fala lá na carta de Apocalipse: vocês esqueceram o primeiro amor. Isso que é o importante, chamar e viver o primeiro amor. Pedro afirma que ainda haveremos de nos tornar participantes da natureza divina. Pastor, mas você já falou que nós somos? Aí é um conceito de escatologia que eu já falei para vocês. Nós já somos, mas ainda não somos. No tempo de Deus, nós já temos todas as coisas. Mas no tempo humano, você ainda passa por lutas e dificuldades. Você ainda luta contra a sua carne. Então, no conceito divino, cronológico, você ainda não é detentor de todos os benefícios de Deus. Mas no tempo de Deus, você já é. Nós somos, mas ainda não somos. Para que tenhamos o cuidado de dirigir sempre nosso olhar para as preciosas e grandes promessas de toda a Bíblia. Com toda certeza, as grandes promessas de Deus valem também para a nossa vida atual, porque salvos por Jesus Cristo, escapamos desde já da perdição do mundo. 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. E foi aí? Em 1 Tessalonicenses 1:10 diz que para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, sob a condição de que obedeçamos constantemente a exortação. Tu, porém, a homem de Deus, foge dessas coisas. Você está vendo que está errado? Sai fora. Para de praticar aquilo que não é abençoado. Foge. Teremos escapado definitivamente apenas depois de chegarmos ao alvo eterno. Até lá, a tua vida é contínua de luta e dificuldade. Qualquer pessoa, qualquer sacerdote, qualquer homem ou mulher de Deus que falar para você que dentro do cristianismo você não tem luta, não tem dificuldade, não tem enfermidade, tem dinheiro, ele está mentindo. É mentira. Isso não é regra. A regra é o nosso Messias, que não tinha onde recostar a cabeça. Essa é a regra. Essa é a regra dos homens de Deus. Toda a história da igreja. Temos escapado definitivamente apenas depois de chegarmos ao alvo eterno. Contudo, a participação da natureza divina começa logo que Cristo está em nós e vive em mim. E nós somos santos e membros do corpo de Cristo. Contudo, isso será fragmentado e imperfeito até o momento em que seremos iguais a Ele. 1 João 3:2. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, não é vamos ser ou fomos no passado, somos no presente. Agora, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Lembra de Mont Cláudio? Aleluia. Vamos ver como Ele é. Realmente essas são preciosas e grandiosas promessas que nos mostram um futuro maravilhoso. Por que você vai se preocupar com o dia a dia?
Será que o Deus que entregou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário por você, Ele não vai te conceder graciosamente todas as coisas? Será que o nosso Deus Ele é louco? Tem um filme, né? Deus está morto. Será que o nosso Deus está morto? Será que Ele não tem poder? Será que a luta de Deus com o diabo, segundo o conselho de batalha espiritual, é aquela, né? Luta no ringue e tal, e aquele desespero, né? E aí o Felipe está escapando da mão de Deus, Deus vai lá e corre. Será que é isso que é o nosso Deus? Será que esse Deus é o nosso Deus? Será que Ele é o seu Deus? Será que você confia nesse Deus apenas até um ponto e depois desse tempo você tem que realmente tomar nas suas mãos a rédea? Pedro realça tanto essa conotação escatológica do fim dos tempos desde o início, porque havia uma certa dúvida quanto à esperança futura ter penetrado nas igrejas. Será que essa dúvida ela faz parte do seu coração? Será que você acha que você vai ficar jogadinho? Ninguém vai te amar, ninguém vai cuidar de você? Que o futuro ele é incerto? Que você não sabe que se você não colocar tudo num plano de previdência privada, quando você tiver ainda do pastor Paulo, você vai estar morrendo de fome? Será que é isso? Será que é isso? É o que realmente você acredita dentro do cristianismo? Pedro, ele vê isso dentro do contexto da igreja, pessoas perseguidas e pessoas que estão fracas na fé. Se essa palavra, se você tem essa dúvida, tem essas dificuldades, essa palavra é para você. Se você tem confiança plena em Deus, guarde ela no coração, para que quando vier o revés na sua vida e irremediavelmente virá, você possa se lembrar. O apóstolo Paulo ele diz que quando você estiver perante as autoridades, o Espírito Santo ele vai trazer à memória aquilo que você deve falar, mas ele também traz à memória aquilo que te traz razão e esperança, aquilo que foi falado e que você aprendeu durante toda a sua vida. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o seu nome. Agradecemos, Pai, porque muitas vezes, Pai, nós nos enquadramos nesse público que Pedro quer alcançar. Pessoas que lutam, que passam dificuldades, mas pessoas, Pai querido, que desejam, intentam crescer, buscar ao Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós, Pai querido, que aqui estamos de forma presencial, nós que estamos de forma virtual, como filhos carentes que precisam do Senhor. Não espera, Pai querido, te pedimos que nós vamos a Ti, mas que o Senhor venha a nós e nos alcance, e nos estenda a sua mão, e nos dê paz e esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te conceda graça. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te conceda graça.